Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 23. Salmo de número 23. Quero trazer uma mensagem para você, pequena, curta e incisiva. Salmo de número 23, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, esse salmo, o salmo de número 23, conhecido também como Salmo do Pastor, sem dúvida é um dos textos da Bíblia mais conhecidos de todos os tempos. Também é um dos trechos da Bíblia mais belos. Também, na minha opinião, uma das mais belas poesias do Saltério. O Salmo 23 é um salmo lindo. Todos nós o conhecemos. Quem nunca ouviu dizer ou falar do Salmo de número 23, do Salmo do Pastor? É um dos textos mais conhecidos de todas as épocas. Recordo-me que na minha casa, minha família não era crente, mas lá em casa tinha 2 textos bíblicos. Numa parede da sala estava escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, num quadro. Na outra parede, que dava para a cozinha, estava escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo de autoria do grande rei Davi, composição sua, esse salmo foi escrito, elaborado, baseado na sua experiência no pasto. Nós sabemos que Davi foi um grande pastor de ovelhas. E Davi, nesse salmo, ele retrata a si mesmo como ovelha, e Deus como seu grande pastor que cuida da sua vida. De fato, em toda a Bíblia, Deus é retratado assim. Deus é retratado como o pastor que cuida de nós que somos suas ovelhas. O Salmo de número 80 diz: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, e que te assentas entre os querubins, resplandece. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós, povo seu e ovelha do seu pasto. A Bíblia diz ainda, Pedro vai dizer em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, porque eres ovelhas desgarradas, mas tendes voltado para o vosso pastor e bispo da vossa alma. Pedro ainda diz no capítulo 5, versículo 4, e quando aparecer o Senhor Jesus, o sumo pastor das ovelhas. O escritor hebreu vai dizer que ele é o grande pastor das ovelhas, Hebreus 3, verso 25. Observe, a Bíblia Pedro chama Jesus de sumo e bispo das nossas almas. O escritor hebreu chama Jesus de grande pastor. Em João 10, verso 10, Jesus se identificou como o bom pastor. E aqui no Salmo 23, Davi falou: o Senhor é o meu pastor. O Salmo de número 23 fala de ovelhas. As ovelhas são animais com características ímpares. As ovelhas são animais com características singulares, que você não vê em lugar nenhum do mundo. Primeiro, a ovelha é um animal que, dependendo da espécie, pesa mais ou menos 50 quilos. Chega a pesar 50 quilos. Dá entre 4 a 12 quilos de lã por tosquia. A ovelha foi o primeiro animal a ser dominado pelo homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Abel era pastor de ovelhas. Na época bíblica, a ovelha era um animal com grande valor emocional. Hoje,
Nós criamos vários tipos de pets. Cachorro, papagaio, lá em casa tem 2 calopsitas. Quem sabe você tem peixe. Mas na época a Bíblia, as ovelhas eram animais de grande valor emocional e até animal doméstico. Você vai ver isso em 2 Samuel capítulo 12, quando Natã vai contar uma parábola para o rei Davi, ele vai dizer assim, ó, havia um homem pobre que tinha uma ovelha, que dormia no seu colo e comia do seu bocado. Está falando de um animal de estimação, de grande valor emocional. Uma outra característica interessante das ovelhas é que as ovelhas são animais que não têm defesa própria, não têm defesa natural contra seus predadores. Ovelha não. Você nunca vai ver uma ovelha giraia, kung fu, uma ovelha do jiu-jitsu, powerhead, não, você não vai ver uma ovelha assim. A ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal sem defesa natural contra seus predadores. É por isso que o lobo não tem medo de ovelha. O lobo tem medo do cajado que se encontra na mão do pastor. O lobo não tem medo de ovelha que anda desgarrada. O lobo tem medo de ovelha que está junto do rebanho, porque onde tem um rebanho tem um pastor com um cajado e ele reconhece a ovelha que está debaixo de autoridade espiritual. Uma outra característica das ovelhas muito interessante é que as ovelhas são animais sem senso de direção. Isso é interessante. As ovelhas se perdem facilmente. Elas facilmente se perdem, elas facilmente perdem o rumo do seu caminho. É por isso que a Bíblia aplica a nós algumas frases, alguns termos que são para ovelhas. Por exemplo, afastado, desviado, desgarrado, distante, sem pastor, são termos usados para a ovelha. Ovelha não tem senso de direção. Cachorro tem senso de direção. Recordo-me que uma vez um irmão meu tinha um cachorro. Aí ele não queria amar porque ele tinha pegado uma cachorra, um pitbull. Aí ele deu. Sabe o que aconteceu? Quando ele deu o cachorro para outra pessoa, o cachorro fugiu a mais de 1 quilômetro de distância. Olha o lugar que a gente morava, com muitas curvas, muitas vielas, e o cachorro fugiu de onde estava de manhã cedo. Estou escutando um barulho no portão batendo. Quem era? O cachorro batendo com a pata. Fugiu de onde estava e voltou para casa. Encontrou o caminho de casa. Cachorro tem senso de direção, ovelha não tem. É por isso que a ovelha ela precisa de um pastor para guiá-la, para orientá-la. É por isso que em Lucas 15 tem 3 coisas perdidas. Tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida e tem o filho perdido. A dracma está perdida, não sabe que está perdida, porque é um ser inanimado. A ovelha está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe como voltar, porque é um animal débil. O filho está perdido e sabe que está perdido, porque é um ser racional. Por isso, a mulher, quando perde a dracma, vai atrás da dracma, porque a dracma não sabe que está perdida, nunca vai ser encontrada. Por isso o pastor vai atrás da ovelha, porque a ovelha sabe que está perdida, mas é um ser sem senso de direção, ela não sabe como voltar para casa. Agora o pai não vai atrás do filho pródigo, porque ele é um ser racional, ele sabe que está perdido, saiu com as próprias pernas e tem que voltar. O pai espera ele em casa. As ovelhas são animais interessantes. Uma outra característica das ovelhas é que elas são extremamente medrosas. Elas se assustam com qualquer coisa. Em última instância, tem muitas outras, mas eu quero citar apenas esta. As ovelhas são animais que comem o dia inteiro. Nada parecido com a gente. E elas comem o dia inteiro. E quando elas não estão comendo, elas estão remoendo aquilo que elas já comeram. Elas comem a grama. Quando elas não estão comendo, elas estão remoendo aquilo que elas já comeu. Isso tem uma aplicação para nós. Nós devemos comer a palavra. E depois que você já comeu a palavra, você tem que trazer do coração para a mente e pensar naquilo que Deus já te alimentou. Isso se chama remoer a palavra. Além do mais, o estômago da ovelha tem 4 cavidades. A ovelha ela não consegue digerir totalmente a celulose da grama que ela come. Mas no tubo digestivo da ovelha e do boi tem micro-organismos que ajudam a quebrar a celulose da grama, do capim, do mato, em particular menor e fazer com que seu estômago possa absorver a micro-organismo invisível no estômago da ovelha que quebram as moléculas da celulose e faz com que o intestino da ovelha consiga absorver melhor o conteúdo daquilo que ela comeu. Isso é uma aplicação para nós. Nós comemos a palavra, mas nem tudo a gente entende. Mas o Espírito Santo, que é invisível, está dentro de nós. Aquilo que nós não entendemos, ele quebra em partes menores, que faz com que seja assimilável ao nosso entendimento, à nossa capacidade de compreender a palavra. Agora é interessante que a ovelha, ela come, e
Elas gostam de brincar de dar cabeçada uma na outra. Pá, pá. É uma brincadeira de ovelha, ela brinca de dar cabeçada. Mas sempre tem uma ovelha com a cabeça maior do que a outra, né? Aí, o que acontece? Como ela comeu o dia inteiro, ela brinca de cabeçada, se ela cair e ficar revirada, ela morre com a comida sufocada no seu estômago. Então, quando é hora de um pastor descansar, ele não pode descansar. Ele tem que ficar correndo atrás e procurando qual ovelha que brincou de dar cabeçada, que agora corre risco de morrer sufocado, que é a comida. Custa nada você dizer para quem está do teu lado, é melhor você parar de brincar de dar cabeçada. Um dia eu ouvi uma história muito interessante. Essa história não é minha, eu ouvi, estou repartindo para você. Talvez você escutou outras pessoas também dizerem. Uma história é o seguinte, houve numa rádio um concurso. O concurso era para saber qual é a melhor voz que narraria o Salmo do Pastor, o Salmo de número 23. E apareceram vários concorrentes nesse concurso da rádio para saber qual era a melhor voz. E passaram vários concorrentes. E cantaram, e falaram, e citaram o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Até que apareceu um senhorzinho, que começou a narrar o Salmo do Pastor, o Salmo 23. Quando esse senhor começou a narrar o Salmo 23, os jurados, com lágrima nos olhos, deram a esse senhor as maiores notas possíveis. Quando esse senhor ganhou com as melhores notas, os outros concorrentes disseram, olha, por que ele ganhou com a melhor voz que narraram o Salmo 23? Se ele não tem a melhor voz, tantos outros passaram aqui e tinham uma voz melhor do que a dele. Um dos jurados, com lágrimas nos olhos, respondeu, na verdade, todos os que passaram aqui conhecem bem o Salmo do Pastor. Mas esse senhor que ganhou com a melhor voz que narraram o Salmo do Pastor, ele não ganhou simplesmente porque ele conhece o Salmo do Pastor. Ele ganhou porque ele também conhece o pastor do Salmo. Na verdade, o Salmo 23 é um salmo que divide as pessoas em dois grupos. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor e aqueles que conhecem o pastor do Salmo. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor ficam encantados com a poesia do texto. Aqueles que conhecem o pastor do Salmo vivem a vida do texto. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor ficam colocando esse Salmo pendurado na parede da sua casa. Mas os que conhecem o pastor do Salmo levam ele pendurado na parede do seu coração. Aqueles que conhecem o Salmo do Pastor ficam se perguntando como seria o cuidado na vida, no cuidado desse pastor. Mas aqueles que desfrutam do cuidado do pastor do Salmo dia por dia, desfrutam da provisão, desfrutam da proteção, desfrutam da direção, desfrutam da presença, desfrutam do cuidado do pastor da sua vida. E eu quero trazer nesse texto algumas lições pequenas, simples, para aplicar a minha e a sua vida. Primeiro, o texto começa assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor, por gentileza. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, a primeira coisa que ele está dizendo é, eu tenho um pastor. Eu não estou perdido. Eu não estou ao léu da sorte. Eu não estou com a minha vida dirigida a erro. Eu tenho alguém que cuida da minha vida. Eu tenho alguém que toma conta de mim. Eu tenho alguém que zela por mim. Deixa eu dizer algo para você. Pode parecer óbvio que eu vou falar, mas eu vim dizer o óbvio, que você já sabe, vou chover no molhado. Mas é uma verdade, você não pode esquecer de quê? Que tem um Deus que cuida de você. Que tem um Deus que toma conta de você. Que tem um Deus que cuida da sua casa. Que tem um Deus que cuida da sua família. Deixa eu dizer algo para você. Não precisa você ficar tão preocupado como você tem andado preocupado. Deus cuida de você. Quem sabe você tem ficado o tempo inteiro em casa, rolando de um lado para o outro da cama, pensando, o ano já vai terminar, não consegui pagar, não consegui comprar, como é que vai ser? E a minha família, você rola de um lado para o outro da cama, pensando no teu problema, pensando no teu filho, pensando no teu casamento. Deixa eu te dar uma dica. Se você não resolver o teu problema em pé, tu acha que você vai resolver deitado? É melhor você dormir e confiar no Deus que dá o pão aos seus filhos enquanto dorme. É melhor você dormir e confiar no Deus que trabalha por aquele que nele espera. Tem um Deus cuidando de você, tem um Deus guardando a sua vida, tem um Deus zelando pela sua família. Deus cuida. Escute algo, querido. Se você passar na rua e ver um cachorro vira-lata e você chutá-lo, não faz isso não, isso é crime ambiental. Mas
Em tese, se uma pessoa chutasse o cachorro, ele virar lá, talvez ele não tivesse dono. Mas se você encontrar uma ovelha, nunca chute. Por quê? Porque toda ovelha tem um pastor. Por isso que a Bíblia diz, quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que zela por você, você é um Deus que toma conta da sua vida. Há uma proteção divina sobre nós. Deus cuida de você, descanse seu coração. Deus está protegendo a sua casa, sua família, seu negócio, sua empresa. Tem um Deus cuidando de você, descanse a sua alma. Agora, Davi, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu aprendo uma outra coisa. Observe um detalhe, olha o que ele diz. O Senhor é o meu pastor. Observe um detalhe. É como se Davi estivesse dizendo, olha quem é o meu pastor. Quem é o meu pastor? O Senhor. Observou que no texto, a palavra Senhor na tua Bíblia, todas as letras estão em maiúscula. Já observou esse detalhe? Se você tiver com a Almeida, a revista corrigida, a Almeida da revista atualizada, você vai ver que a palavra Senhor, todas as letras estão em maiúscula, em caixa alta. O que significa isso? Todas as vezes que você encontra na Bíblia a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, significa que no texto bíblico ali aparece o nome próprio de Deus que ele se revelou a Israel, Jeová. É como se Davi estivesse dizendo, olha quem é meu pastor, é Jeová. Quem é Jeová? O Javé, Yavé, não sei. Quem é Jeová? O Deus da aliança. O Deus que se manifestou a Moisés na sarça ardente dizendo, Moisés, vem cá, eu preciso de você. Eu quero que você vá lá no Egito para libertar o meu povo. Moisés, está bom, Senhor. Mas tem um detalhe, qual? Eu preciso saber teu nome. Porque lá no Egito tem um monte de deuses. Tinha um monte de deuses lá, tinha Amun-Ra, Tutancamão, Osíris, Anubis, Ra. Qual é o seu nome? Eu preciso falar o teu nome, é o nome do Deus que me enviou. Aí Deus chega para ele e diz assim, tá bom, você chega lá e diz assim, eu sou, me enviou. Como é que é? Eu sou o que sou, Moisés. Facilitou muito para Moisés, né? Na verdade, ali aparece o nome próprio de Deus, Jeová. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, o meu nome é a garantia de que todas as tuas necessidades serão atingidas. Porque o meu nome é como se fosse um cheque para ser preenchido com a sua necessidade. Por exemplo, Moisés, eu só preciso te dar meu nome, eu não preciso te dar mais nada. Por quê? Se você tiver precisão de provisão, você pega meu nome, Jeová, e acrescenta Jirê. Eu viro Jeová Jirê, o Deus que provê. Se você dá precisão de paz, você pega Jeová, acrescenta Shalom, eu viro Jeová Shalom, o Deus da paz. Se você está no meio de uma guerra, você pega Jeová, acrescenta Sabaote, eu viro o Senhor dos Exércitos, o Deus que peleja as suas guerras. Se você está no meio de um conflito, você pega Jeová, acrescenta Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Se você está precisando de justiça, você pega Jeová, acrescenta de Sidiqueno, eu viro o Senhor que é a tua justiça. Mas a realidade é o seguinte, o meu nome é a certeza de que todas as tuas necessidades estão garantidas, supridas, porque o meu nome é o nome mais poderoso que existe. Então, pastor, o nome dele é a certeza de que tudo vai dar certo. Agora escute. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Pegou? Diga, é o meu. Sabe, pastor Felipe, eu achei isso meio egoísta. Davi devia dizer, é o nosso. Até porque Israel nunca se dirigia a Deus no singular, sempre no coletivo. Tu és o nosso pai, tu és o nosso pastor. Só Davi que teve essa ousadia de chamar Deus de meu pastor diretamente. É o meu. Por que ele disse é o meu? Aqui tem um detalhe, qual é? É como se Davi estivesse dizendo, eu tenho intimidade com ele. Por quê? Aqui tem um pano de fundo por trás. O pastor, ele conhecia as ovelhas desde a sua gestação até o nascimento. Quando a ovelha estava para gerar filhote, estava gestante, grávida, para gerar filhote, o pastor acompanhava aquela ovelha, ia acompanhando. Quando o filhote nascia, o pastor continuava acompanhando. Quando o filhote nascia e começava a se desenvolver,
o pastor observava, de acordo com a característica do filhote, ele dava nome à ovelha. Por exemplo, tinha um filhote todo manchado, manchinha. Tinha um filhote que gostava de dar cabeçada, isso aqui é o cabeção. Tinha um filhote magrinho igual a mim, isso aqui é o costela. Tinha um outro que comia o tempo inteiro, isso aqui é o bolinha. Ele ia dando nome, de acordo com a característica. Escute um detalhe. No Oriente Médio, no Oriente Próximo, a água é um recurso raro. Quando o pastor levava as suas ovelhas para dessedentar, para beber água, era comum ter apenas uma fonte d'água para um monte de pastores diferentes. Porque a água é um recurso raro, até o dia de hoje no Oriente. Então, por exemplo, o pastor saía com seu rebanho de ovelha. Aí ele chegava no lugar onde tinha água. Ele chegava, por exemplo, ele tinha 200 ovelhas. Aí chegava para beber água no poço. Só que chegava o outro pastor que tinha mais 200 ovelhas. Daqui a pouco chegava um outro pastor que tinha 300 ovelhas. Daqui a pouco tinha outro pastor que tinha 500 ovelhas. Daqui a pouco tinha outro pastor que tinha mil ovelhas. E todo mundo vinha beber água no mesmo poço. O que acontecia naturalmente? As ovelhas se misturavam. E como é que o pastor sabia qual era a ovelha dele? Se as ovelhas se misturavam, elas todas eram parecidas. Não tinha problema. Por quê? Porque o pastor chegava e parava na beira do poço e fazia um barulho com a boca e chamava as ovelhas pelo nome. Bolinha, cabeção, costelinha, teimosa. Somente as ovelhas que conheciam aquele pastor e reconheciam a sua voz, o seguiam. É o que Jesus fala em João 10. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Eu as chamo pelo nome e elas me seguem. O que Davi está dizendo é, eu posso estar no meio de uma multidão, eu posso estar no meio de um turbilhão, eu posso estar no meio de um monte de coisa da vida, mas eu sei discernir no meio de tudo a voz daquele que é o meu pastor, a voz daquele que tem autoridade da minha vida, a voz daquele com quem eu falo, a voz daquele com quem eu me relaciono. Ei, querido, você pode estar aqui, no meio dessa mensagem aqui, no meio desse culto, no meio, pelos hinos, pela oração, pelas palavras que vão ser ministradas ainda, Deus está falando coletivamente com todo mundo. Eu estou pregando aqui na minha mensagem, eu estou falando coletivamente com todo mundo. Mas por trás da minha mensagem tem um sermão que é do Espírito Santo, não é meu. Individualmente ele está falando com cada pessoa na sua necessidade. E cada um sabe o que ele está falando diretamente consigo, porque você conhece a voz do seu pastor. Ele é o meu pastor, eu tenho um relacionamento com ele. Aí ele termina o versículo 1, ou o verso, nada me faltará. Interpretação minha, Almeida versão Oreste. Nada me faltará. O que significa nada me faltará? Para mim, minha ideia. Eu não tenho tudo que eu quero, mas amo tudo que possuo. Pelo fato de eu amar tudo que possuo, vivo melhor do que aqueles que tudo têm, mas nada possuem. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. O dia que eu precisar, Deus vai me acrescentar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida da sua empresa, Ele cuida do teu negócio, Ele cuida dos seus filhos. Agora escute, o Salmo 23 é um salmo dinâmico. Por quê? Porque o pastoreio naquela época era nômade ou seminômade. Não tinha o domínio da pecuária como nós temos hoje, e nem da agricultura para dar subsistência ao gado. Então ele era nômade ou seminômade. Então cada verso que você lê no salmo, você tem que perceber que a cena muda. Agora no versículo de número 2, o pastor, no verso de número 2, é como se o pastor estivesse caminhando. Então você entende que agora o cenário já vai começar a mudar. Ele vai dizer assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É como se o pastor, agora ele estivesse saindo com as suas ovelhas do aprisco, do redil, e estivesse levando para o apacentamento. Ele está indo atrás de pastagem, porque acabava a pastagem num lugar, ele tinha que levar as ovelhas para outro, porque não havia o domínio que a gente tem da agricultura. Então ele está levando, agora ele está andando com as ovelhas. Deitar-me faz em verdes pastos. Pasto verde. Por que pasto verde? O que a ovelha precisa? De pasto verde. Um amigo meu que trabalhou com ovelha na roça, ele falou assim para mim, Oreste,
Meu filho, ele é muito mais velho que eu, a idade para ser meu pai. Ele disse, meu filho, ovelha é um animal chato. Eu, é. Se o capim for seco, ela fica com fome, mas não come. Eu falei, ela é. Ovelha gosta de capim verde. E o que o pastor está dando? Capim verde. O que significa capim verde? Aquilo que é bom. O teu pastor e o meu pastor, ele não tem para nós o que é ruim. Ele tem para nós o que é bom. Quanto mais verde a grama, mais nutritiva e mais hidratação trazia para a ovelha. E o que Deus está dando? Capim verde, grama verde, relva verde. Por quê? Deus não tem para você a sobra. Deus não tem para você o resto. Deus não tem para você o refúgio. Deus não tem para você aquilo que ninguém mais quer. Por isso que quando a gente oferta, que quando a gente entrega para Deus, a gente tem que dar o de melhor também, porque Deus só dá o de melhor para a gente. Deus não tem para você o resto, Deus tem o de melhor, a grama verde. Para a sua casa, Deus tem um de melhor. Para a tua família, Deus tem um de melhor. Agora escute, observe um detalhe. Deitar me faz em verdes pastos. Pegou? Detalhe? Pegou? Verdes, plural. Pastos, plural. Por que as duas palavras estão no plural? Tem um detalhe aqui. Verdes pastos. Por quê? Quando o pastor ia apacentar o rebanho, ele levava a ovelha para comer aqui. Quando acabava o capim daqui, ou o capim daqui não estava adequado para a ovelha, ele tirava a ovelha daqui e levava para outro lugar. Quando acabava o daqui, e a daqui não estava tão adequado, ele levava para outro lugar. Por isso que é verdes pasto. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que sempre tem coisa nova. Deus não é um Deus de mesmice. Deus tem para você o que é bom. Quando acaba o que é bom, ele tem o que é melhor. Quando acaba o que é melhor, ele tem o excelente. Quando acaba o que é excelente, ele tem o extraordinário. Quando acaba o extraordinário, ele tem o excepcional. Quando acaba o excepcional, ele tem o inédito. Quando acaba o inédito, ele tem o inaudito. Quando acaba o inaudito, ele tem o espantoso. Quando acaba o espantoso, ele tem o milagroso. Quando acaba o milagroso, ele tem o maravilhoso. Porque Deus não para, porque Ele anda de novidade em novidade. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu dizer algo para você. O que você experimentou de Deus não é nada diante daquilo que Ele tem para você experimentar. A Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. A glória passada para Deus já não importa mais. O que importa é a glória nova que Ele tem a trazer para a sua vida. Agora vamos continuar. Ele diz, guia-me mansamente as águas. Repete, mansamente. Interessante. Guia eu entendo, mas por que tem que guiar mansamente? Era uma coisa que eu não entendia. Até que um dia eu estava lendo os textos da Bíblia, eu entendi. Guia-me mansamente. Por quê? A gente diz rebanho de ovelha, mas o termo rebanho de ovelha é um termo genérico. Porque num rebanho de ovelha não tem apenas ovelha. Tem ovelha, a fêmea, carneiro, o macho, cordeiro, o filhote. Então, quando o pastor está apacentando as ovelhas, ele tem lá carneiro, ovelha e o cordeiro, que é o filhote, que é tenro, que é delicado. E quando ele vai levar a ovelha para comer ou para beber, a ovelha acompanha o passo do pastor. Por exemplo, se ele está andando devagarzinho, a ovelha vem tranquilinho, passo lento. Mas se o pastor está andando rápido, a ovelha tem que andar rápido, porque ele vai na frente. Lembra do que Jesus falou em João 10? Eu vou à frente das ovelhas. Então o passo da ovelha é determinado pelo passo do pastor. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que no rebanho de ovelha, como eu disse, não tinha apenas ovelha. Tinha um carneiro e tinha um cordeiro. E entre ovelha para ovelha tem diferença. O carneiro é forte. A ovelha tranquila, que está normal, também é forte. Mas tinha ovelhas que estavam gerando filhote. E quando a ovelha está gerando filhote, o que acontece com ela? Quando ela está gerando filhote, ela não consegue andar rápido. Por quê? Porque o peito da ovelha fica cheio de leite e fica pesado. Você já viu mulher grávida correndo na rua? Você não vê. Vai passar mal. Vai antecipar o parto. Então a ovelha que está gerando, ela começa a andar devagarinho.
E o cordeiro, que é filhote, ele é fraco. Ele não consegue acompanhar um rebanho no passo dele, ele também anda devagar. Então, quando Davi diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, é como se ele estivesse dizendo, o meu Deus conhece a minha vida e respeita a minha individualidade. Você sabe qual é o meu teu problema? É que a gente acha que o tratamento que Deus dá para um, Deus tem que dar para todo mundo. Se Deus tratar A como trata B, talvez ele mata B, porque A seja mais forte. Se Deus trata Z como trata Y, talvez ele vai matar outro. Deus conhece a estrutura de cada um. E Deus sabe o que cada pessoa está vivendo em cada momento da vida. Uma ovelha que está gerando não pode ser tratada da mesma forma que a ovelha que não está gerando. Porque a que está gerando, ela está sensível por causa do momento que ela está passando. Por causa da dificuldade que ela está enfrentando. Por causa do ser que ela está carregando. E o pastor que é inteligente, aqui não sabe o que é o próprio Deus, ele reconhece a individualidade da ovelha e reconhece o momento que ela está passando. Por exemplo, você pode estar aqui bem vestido, rindo, dando glória a Deus, aleluia, mas só Deus sabe como é que está a sua conta, só Deus sabe como é que está a tua família, só Deus sabe como é que está o teu coração, e Deus conhece cada etapa da nossa vida e nos trata de acordo com o momento que estamos passando. Mas a ovelha que não está gerando, ela pode olhar vendo o pastor conduzir o rebanho, e ele pode dizer, mas espera aí, pastor, o senhor está andando lento demais, por causa dessas ovelhas aí que estão gerando filhote, elas estão atrasando. Mas o pastor é inteligente, ele sabe que aquela ovelha está andando devagar naquele momento, mas ela gera, ela é produtiva. Ei, Deus sabe que nesse momento você pode estar andando devagar, mas Deus sabe que você é produtivo, Deus sabe que você gera, Deus sabe que você produz. Ainda tem um detalhe, qual o detalhe? O detalhe é que o pastor sabe que se ele matar a ovelha, ele mata o cordeiro que dela se alimenta. Porque o cordeiro mama na ovelha. Deus sabe que mesmo você andando devagar, tem gente que depende da tua oração, tem gente que depende do teu jejum, tem gente que depende da tua comunhão, tem gente que depende do teu trabalho, tem gente que depende da tua ajuda. E ele sabe, mesmo pequenininho, ele está ajudando muita gente a crescer. Mesmo devagarinho, está ajudando muita gente a se manter de pé. Mesmo com pouca força, está ajudando muita gente a se manter. Por isso que Isaías 40, versículo 11, o profeta diz assim, ó, as que amamentam, ele guiará mansamente, e os cordeirinhos carregará no seu colo. Quem sabe tem gente aqui que diz hoje, rapaz, nem sei como é que eu vim nesse culto, nessa ceia, nem sei porque eu não tinha força. É porque você é um cordeirinho, e o cordeirinho, ele carrega no colo. Mas para trás, você não fica, deixado de lado, você não fica. Para trás, você não vai ficar. Deus vai te conduzir até o final da sua vida. Vai te conduzir. Guia-me mansamente às águas. Observe, a água é. Por que a água tem que ser tranquila? Porque a ovelha é um animal medroso. Nada parecido com a gente. Por isso que 365 vezes na Bíblia aparece a expressão, não temas. Deus já conhece. Jesus falou para Jairo, Lucas 8, verso 50, não temas, crê somente. A ovelha é um animal medroso, a ovelha tem medo de tudo. A ovelha, ela pode estar com sede, e no deserto faz um calor escaldante, como é no Oriente Médio. Mas mesmo ela com sede, se o pastor levar ela para beber água no ribeiro, no rio, que a água é agitada, ela fica com sede, mas não bebe água. Por quê? Porque a ovelha tem medo de água agitada, por alguns motivos. Primeiro, a água agitada esconde predadores que estão por debaixo. Viu lá no Discovery, no Netinho? Como é que o crocodilo, o jacaré espera o animal vir beber. Quando ele vem beber, ele sai debaixo da água turva. Segundo, a água agitada, a ovelha tem um ouvido sensível. O barulho da água põe nela medo, então ela tem vontade de beber água, mas fica com medo da água. Ela está morrendo de sede, ela quer água, mas tem medo da água que ela deseja. Ela quer a água, mas tem medo da água. Ela deseja a água, mas está receosa com a água. Vê se não parece com você. Como o pastor parece? Você quer comprar, mas está com medo da compra. Você quer financiar, mas está com medo do financiamento. Você quer casar, mas está com medo do relacionamento. Você quer fazer, mas está com medo da sua decisão e das consequências dela. Então, como é que se resolve, pastor? Como é que o pastor resolveu o problema
quando ele tinha que levar a ovelha para beber, ela estava com medo da água. Ele levava a ovelha na água que era tranquila. Não entendi. Se você quer saber se Deus está contigo ou não na decisão que você vai tomar, observe se a água é tranquila. Ainda não entendi, tá bom, vai entender. Observe se a decisão que você vai tomar permite você olhar sua esposa nos olhos, o seu esposo nos olhos. Observe se a decisão que você vai tomar permite você trabalhar na igreja, participar da ceia, sem nenhum peso da consciência. Observe se a decisão que você vai tomar permite você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se te traz paz, pode fazer, porque Deus está contigo. Mas se não traz paz, pode pular fora, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Deus está onde tem paz, onde tem confusão, Deus está fora. Tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em ti, porque ele confia em ti. Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. João 14, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo vou a dar. Quer saber se Deus está contigo? Observe se está em paz. Se está em paz, fica tranquilo. Se não tem paz, já é uma coisa para você pensar. Seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração, disse Paulo. Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus da tranquilidade. Ele é o príncipe da paz. Aí ele diz assim, verso 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Diga comigo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você sabe que coisa engraçada é esse texto? Guie-me pela vereda da justiça, por amor de quem? De nós? Não, dele mesmo. Eu achava que Deus me amava. De fato ama. Mas até que eu descobri que Deus ama mais a Ele do que a mim. Ué, você está me assustado? Deus ama mais a Ele do que a nós. Deus ama mais o seu nome do que a nós. Qual é o pano de fundo aqui? O pastor não era dono das ovelhas. Ele tomava conta. E o que acontecia com as ovelhas é a responsabilidade dele. Ovelha está magra, culpa do pastor. Ovelha está gorda demais, culpa do pastor também. O lobo pegou a ovelha, culpa do pastor. A ovelha foi desgarrada, culpa do pastor. Tudo caía na conta do pastor. Então o que o pastor fazia? Ele cuidava da ovelha de acordo com a honra do seu próprio nome. Às vezes, o pastor estava guiando a ovelha. Ele dizia, a ovelha não vai ali que o lobo vai te pegar. A ovelha, quem sabe sou eu. Aqui não tem isso não, só lá no Rio de Janeiro que tem essas coisas. Às vezes o pastor estava guiando a ovelha e ela ia para perto do barranco. Ele disse, vai cair embaixo, sai daí, rapaz. Ela, isso não sabe de nada. Às vezes a ovelha estava indo no outro canto. Ovelha, as bestas feras vão te devorar. E ela, inocente, sabe de nada. De repente, quem aparecia? O lobo. E o lobo vinha, agarrava a ovelha. Se fosse aí, fosse aqui, a gente ia falar, isso, lobo, dá uma coça nela. Eu falei que ia acontecer isso, ela não me ouviu. Pega, arrebenta. Dá um sacode dessa sem vergonha. Pega, lobo, pega, vai. Só que o pastor não podia fazer isso. Por quê? Porque a honra dele estava diretamente ligada ao que acontecia com a ovelha. Mesmo ela tendo desobedecido, se acontecesse algo de ruim com ela, ninguém ia falar, culpa da ovelha, ia dizer, culpa do pastor que não tomou conta dela. Por isso que ele guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Vou aplicar para mim e para a sua vida. É o que é? É assim. Deus fala que a gente não faz, a gente faz. Deus fala que a gente faz, a gente não faz. Deus fala, não é assim, a gente é assim mesmo, quem sabe sou eu. E aí que tivesse em como dá tudo errado. Quando dá tudo errado, o diabo olha e diz assim, Senhor, ele merece que dê tudo errado mesmo, deixa eu arrebentar com ele, deixa eu fazer, deixa eu acabar com tudo. Aí Deus olha do céu e diz, não posso. Por quê? Porque se der errado, ninguém vai dizer, foi ela, vai dizer, é crente. E se é crente, serve a mim. Se serve a mim, o meu nome está na vida dele. Salmo 138, verso Deus magnificou acima de tudo a sua palavra e seu nome. E por causa do nome dele, na minha e na tua vida, ele não permite que algumas coisas deviam de dar errada, ele não deixa dar. Sabe por quê? Por causa da honra do nome dele que está na minha vida, que está na nossa casa, que está na nossa empresa, que está na nossa família. Por amor do seu nome.
Por isso Isaías vai dizer, eu, por amor de mim mesmo, sou o que apaga as vossas transgressões e do vosso pecado não me lembro mais. Ele diz, por amor de mim mesmo, não é por causa de vocês. Por isso que Paulo vai dizer, se somos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. A questão não é você, a questão é Deus que é fiel, e porque Deus fez aliança conosco em si mesmo, Ele não pode quebrar aquilo que saiu da sua boca, a sua fidelidade, a sua palavra, a sua compromisso para conosco, e Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele é fiel. Deixa eu caminhar, afinal nós vamos participar da ceia. Aí ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Vamos ser sinceros, se tem uma parte do texto que a gente arrancaria fora, é o versículo 4, é o verso 4, né? Pô, o texto tão bonitinho, pasto verde, ovelhinha bebendo água, tudo dando certo, pastor cuidando. Para que esse tal de vale da sombra da morte? Ninguém gosta disso, né? Vamos ser sinceros, ninguém quer saber disso. Agora, por que vale da sombra da morte? Vamos lá para algumas hipóteses. Primeiro, vale é um lugar entre montanhas. Pelo fato dele estar entre montanhas, às vezes o sol não bate diretamente no vale. Então ele fica obscuro, tenebroso, sombrio. Daí vale da sombra da morte. Segundo, no vale, na cultura antiga, era o lugar onde aconteciam as guerras. Davi lutou com Golias no vale de Elá. Josafá, uma multidão no vale da decisão. Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos. Era comum nos vales ter defunto, ter ossos, ter cadáveres. Por isso, vale da sombra da morte. Era comum no vale ter morte. Terceiro, vale da sombra da morte, que era comum. Salteadores se esconder no topo das montanhas, esperar nas caravanas passarem pelo vale. Por isso o Salmo 121 diz, eleva meus olhos para o monte. Ele já pensa em perigo, e ele diz, de onde me virá o meu socorro? Vale da sombra da morte. Agora tem um negócio interessante. Supostamente, aqui no texto, quem estaria conduzindo a ovelha para o vale da sombra da morte? Quem? O pastor. Ela não entraria ali sozinho. O meu pastor que a levou para o pasto verde, é o mesmo pastor que a levaria para o vale da sombra da morte. O meu pastor que a levou para a água tranquila, é o mesmo pastor que a levaria para o vale da sombra da morte. A gente tem um problema. Qual é o nosso problema? Cubatão, Santos, São Vicente, São Paulo não tem isso não, só lá no Rio de onde eu vim. O que é, pastor? Quando está tudo bem, te diz, Deus está comigo. O negócio está bom. Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso. Aparece uma luta e te diz, o diabo está furioso. Pastor, ora por mim, o inimigo se levantou. Mas não, nada disso. O mesmo Deus do pasto verde é o mesmo Deus do vale da sombra da morte. O mesmo Deus que permite água tranquila é o Deus que permite passar para o vale da sombra da morte. Deixa eu dizer algo para você, não fique assustado. O mesmo Deus que permite tudo ficar bem é o mesmo Deus que permite as coisas irem mal. O mesmo Deus que estava com você quando está com o bolso cheio de dinheiro é o mesmo Deus que está com você com o bolso com pouco dinheiro. O mesmo Deus que estava com você na saúde é o mesmo Deus que está com você na doença. O mesmo Deus que estava com você quando era churrasco de picanha é o mesmo Deus que está com você no zoiudo do ovo. O mesmo Deus que estava com você quando tu comia aquele pão, pastor Léo, com queijinho, com presunto, é o mesmo Deus que está com você quando você abre o pão, é pão com epa. Sabe o que é pão com epa? Tu abre assim, epa, tem nada. É o mesmo Deus, não mudou não. O Deus que estava com você na bênção é o mesmo Deus que está com você na prova. O mesmo Deus que está com você na fartura é o Deus que está com você na escassez. O mesmo Deus que está com você na dificuldade é o Deus da bênção, não muda. Agora escute. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra ainda que eu andasse pelo vale da sombra sombra
Sombra. Sombra da morte. Repita comigo, sombra da morte. Repita por gentileza. A sombra da morte não mata como a morte. A sombra do cachorro não morde como o cachorro. A sombra do ladrão não rouba como ladrão. É só sombra, tu tá com medo de quê? Deixa eu dizer algo para você, não deixe o diabo te ganhar no psicológico. Não deixe o diabo fazer tempestade em copo d'água na sua vida. Não deixe que as artimanhas dele na sua mente façam com que um problema pequeno se torne tão grande que a sombra da morte para você pareça a morte. Essa sombra, quando brilhar o sol da justiça, ela vai se dissipar. É só sombra, é a tua imaginação. Agora escute, ainda que eu andasse, ainda que eu Você sabe que eu ia para a escola, minha mãe me mandava para a escola, eu ia. E na época que eu ia para a escola, quando eu não ia só para comer merenda, e prestava atenção nas aulas, principalmente a de português, eu tive alguns ótimos professores de português, e eles me disseram o seguinte: irmão, o verbo, o agente da ação, ele tem seus tempos e os seus modos. Tempo, passado, presente e futuro. Modo, subjuntivo, imperativo, indicativo. Tem lá o gerúndio, ação continuada, particípio, ação acabada. Indicativo, certeza. Imperativo, ordem. Subjuntivo, probabilidade, dúvida, possibilidade. Observa o verbo andar. Ele não está no gerúndio, seria andando. Também não está no particípio, andado, ação acabada. Tampouco está no indicativo. Tampouco está no imperativo. Em qual modo ele está? Subjuntivo. O que é subjuntivo? Possibilidade, probabilidade, dúvida. Deus não está dizendo que você vai andar no vale da sombra da morte. O salmista em nenhum momento ele diz: estou andando no vale da sombra da morte. Ele está dizendo: ainda que eu andasse. É só uma probabilidade, é só uma possibilidade, é só uma dúvida, é só uma hipótese, mas isso não é a certeza. A certeza, o verbo está no indicativo aqui, ó, que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quer saber de uma coisa? Tudo que está na tua mente de problema, de coisa ruim, é possibilidade, probabilidade, hipótese. A ciência diz de cada 10 coisas ruins que a gente pensa, 7 não acontece. Você está morrendo de véspera por coisas que você está imaginando que não é realidade. A realidade é essa aqui: tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. A certeza é que Deus está com você, Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família, Deus está com o seu ministério. Certeza é isso. Diga para quem está do teu lado, por favor, diga para ele. A certeza é que Ele está contigo. Ele está contigo, viu? Ele está com o teu negócio, Ele está com a tua empresa, Ele está com a tua família, Ele está com o teu ministério. A certeza é que Ele está contigo. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção,
tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É isso aí, que culto maravilhoso, né? A graça de Deus, o poder de Deus tem nos envolvido. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nós contamos com você. Vem estar conosco. Eu acredito que Deus tem um grande milagre para realizar na sua vida. E por que não dizer, também na vida da sua família. Vem estar conosco. Nós estamos aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco Santos. Olha, e as nossas reuniões, nós temos reuniões às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, temos quarta-feira às 20 horas, sexta-feira também às 20 horas e domingo nós temos 2 cultos, a escola dominical pela manhã e à noite o grande culto. Então vem estar conosco porque Deus vai abrir os céus e vai derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Eu vou orar por você agora, vou pedir para o Senhor Deus usar da sua bondade e da sua misericórdia e agraciar, favorecer você e toda a sua família. Feche os olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que cuida de nós. E neste momento, Senhor, eu chego a Ti, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. E eu quero pedir, Senhor, quero pedir por essas pessoas que nos assistem. São pessoas, Senhor, que, na verdade, elas têm esse tempo que eles reservaram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se envolver na Tua presença. Eu peço que o Senhor olhe para essas pessoas com carinho, com amor, olhe para aquele que está doente, dê saúde, olha para aquele que está triste, traga alegria, levante o que está caído, mas opera, Senhor, de uma maneira maravilhosa nessas vidas. A Tua palavra diz que, operando o Senhor, quem impedirá? Então, Senhor, trabalhe nessas vidas, trabalhe nessa família, abra a porta do emprego, faça uma obra miraculosa. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Contamos com você. Muito obrigado por você permitir eu entrar na tua casa e fazer esse convite para você. É um convite muito especial. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Temos visto uma guerra, um projeto do inferno para destruir a família. Mas o nosso Deus, que é um Deus bom, que vê e conhece todas as coisas, nos deu uma direção. Para toda segunda-feira, nós fazemos a tarde do clamor pela família. Então, nós estamos aqui na rua Manuel Torinho, toda segunda-feira, a partir das 14 horas. Das 14 às 15, nós oramos pela família. Nós estamos jejuando, clamando e orando para que a sua família não fracasse. Mas você tem que vir estar conosco. Faça uma forcinha, sai da sua casa, vem estar conosco. É um dia de jejum, de oração. Vamos lutar com as armas que Deus tem nos dado. Então eu quero te convidar para estar conosco. Tem um grupo de homens e mulheres clamando a Deus. É uma grande tarde do clamor pela família. Então venha fazer parte desse clamor e seja vitoriosa. E veja Deus fazendo milagres. Deus tem feito milagres em muitas famílias. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Deus te abençoe. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer?
Informações no 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Nós sabemos que o ano 2017, ele está velho, ele está prestes a morrer, ele está prestes a se findar. Mas o ano 2018 vai nascer, aquele ano cheio de expectativa, onde nós temos a certeza que esse ano 2018 vai ser um ano maravilhoso para as nossas vidas, onde nós temos aquela esperança, e por que não dizer uma certeza, que o Senhor Deus que esteve conosco no ano 2017 vai estar conosco no ano 2018. E eu sei que vai ser um ano de milagres, um ano que Deus vai operar de uma maneira grande e poderosa. Então nós desejamos a todos vocês que, na verdade, caminharam junto conosco, a todos vocês que realmente têm o privilégio de nos assistir na TV, que acompanha o Ministério Vida Nova no Facebook, nós desejamos um feliz ano novo. Deus abençoe você e toda a sua família.